A paz do Senhor a todos. Hoje iniciamos o programa Voz Missionária de uma forma diferente, de uma forma especial. O momento é de reflexão para todos nós, irmãos em Cristo, não só aqui em Camboriú, como também em todo o Brasil, Brasil evangélico, cristão, pela perda irreparável de um homem de Deus, de um guerreiro que tombou praticamente no campo de batalha. Se despede da família, da igreja, para descansar no seio de Abraão e aguardar o soar da última trombeta para receber o galardão, a recompensa. Praticamente o Brasil evangélico já tem ciência, tem noção da partida para a eternidade do pastor Emerson Feitosa da Silva. E em nome dos Gideões Missionários da Última Hora, na pessoa do nosso presidente, pastor Zilmar Melquiades Miguel, nós, em equipe, a equipe de Voz Missionária, somando aos funcionários dos Gideões, a Igreja Assembleia de Deus de Camboriú, nossas mais de 1000 famílias de missionários espalhados nas 21 nações, nos 38 projetos, juntamente com o pastor Zilmar, nosso presidente, pastora Maria Inês, pastor Adriano, toda a diretoria dos Gideões e da Igreja de Camboriú, prestamos essa humilde e singela homenagem em memória a este servo de Deus, que nos últimos anos somou aqui em Camboriú, nas semanas missionárias, e neste ano, no 38º Congresso Internacional de Missões, esteve ministrando a palavra aqui no pavilhão dos Gideões. Trouxe uma palavra impactante, uma palavra de conscientização missionária, fruto do ardor missionário que tinha no seu coração, há mais de 20 anos semeando em missões, mais de 10 livros publicados, esposo da missionária Angélica, pai do João Pedro e da Sara, era pastor da Igreja Batista Boas Novas de Dourados, Mato Grosso do Sul. Um homem reconhecido por sua dedicação à obra missionária. Ele é idealizador do projeto do Instituto Crescer, que tinha como foco principal o crescimento e o bem-estar das crianças. Foi parceiro da Prefeitura de Dourados, promovendo a festa do Natal na cidade e tantos outros projetos a convite das autoridades para liberar uma palavra de bênção, uma oração em favor da cidade. Com certeza, deixa uma lacuna. O reino de Deus
perde aqui na terra. Uma voz profética se cala no Brasil e no campo missionário. Pastor Emerson Feitosa da Silva já descansa no Senhor. Na noite de ontem, 17 de outubro de 2023, internado já há 15 dias, depois de uma viagem missionária a Moçambique, o qual ele tinha uma paixão muito grande pelo projeto da África, contraiu malária, veio para o Brasil e na noite de ontem não resistiu. Jesus o chamou. Vai receber a recompensa, o galardão por tudo que fez na obra de Deus aqui no Brasil e no exterior. Nossos sentimentos, a família, a esposa, missionária Angélica, os filhos João Pedro e Sara, a Igreja Batista Boas Novas de Dourados, Mato Grosso do Sul. Eu não vou ministrar a palavra, porque nós vamos ouvir e assistir a mensagem que ele ministrou aqui no Pavilhão dos Gideões, no 38º Congresso Internacional de Missões. Para quem não teve a oportunidade de ver, naquele dia, você vai ver agora, e fica como homenagem dos Gideões missionários da última hora, a esse pregador da palavra, a esse ganhador de almas. Nossos sentimentos. Vamos ouvir? Ouça atentamente. Nós vamos passar uma parte da palavra. A ministração tem 1h30 minutos, mas no mínimo 40 minutos de palavra nós vamos ouvir pastor, agora de saudosa memória, Emerson Feitosa da Silva. Tão novo, poderia somar muito mais no reino, mas Deus sabe todas as coisas. Vamos acompanhar? Que saudades que nos vem a lembrança daqueles que já partiram para Deus, mas nós temos uma viva esperança. O que diz Isaías e que é reportado agora por Mateus, quando ele diz que as nações ou os gentios, como diz outra versão, esperarão no seu nome. A versão brasileira diz que as nações nele terão esperança. Outras dizem que as nações nele colocarão sua esperança. Isso perturbou minha alma durante muito tempo, para entender esse texto. E é fato verdade que entender o ministério de Jesus é uma coisa linda, mas não é uma coisa fácil. Afinal, quem estuda um pouco a palavra de Deus percebe que Jesus foi um líder extremamente intrigante. Ele deixou perplexo muita gente, inclusive nesse próprio texto. E perceba como isso desenvolve-se. É fato que Jesus vivia de cruzadas em cruzadas, e numa destas cruzadas, ele, passando por uma região, ele percebeu que tinha ali uma cultura de milho. Seus discípulos estavam famintos, era sábado pela manhã, então os discípulos foram e colheram algumas espigas e comeram, naturalmente, como de jejum. Entretanto, havia junto daquela comitiva alguns fariseus que sempre gostavam de andar com Jesus para perceber o que ele ensinava.
E esses fariseus viram os discípulos colhendo o milho e comendo. Questionaram Jesus: escuta, vocês não perceberam que os seus discípulos quebraram a lei do sábado? Afinal de contas, eles colheram o milho pela manhã e comeram, e hoje é sábado. Jesus diz: olha, vocês nunca leram que Davi entrou no templo e pegou o pão da proposição, que somente os sacerdotes poderiam comer, e ele foi e comeu, porque era a sua necessidade? Vocês nunca leram que fazer o bem é mais importante do que essa lei? Além do mais, disse Jesus, está aqui diante de vocês alguém que é mais importante do que qualquer sábado. Está aqui alguém que é Senhor do sábado, e eu sou esse Senhor, disse ele. Os fariseus captaram isso, mas não engoliram. E diz a Bíblia que saíram dali e foram até Cafarnaum. E lá Jesus entrou, como diz o verso 8, na sinagoga deles. E essa sinagoga evidentemente era um ambiente de se estudar a palavra ou a lei de Moisés. Pelo menos para isso fora criada. A segunda função era exatamente servir as crianças com o estudo da própria Torá. Prazer te ver, pastor. Além disso, servia como um lugar para amparar os necessitados. Quando inicialmente tiveram a ideia de criar sinagogas no período do tempo que estavam em Babilônia, do cativeiro, a ideia tríplice era essa. Era primeiramente estudar a palavra de Deus todos os dias, ter um ambiente adequado para aprender a lei de Moisés. E nesse mesmo ambiente, levar as crianças em um lugar separado, instruí-las na lei de Moisés. E em terceiro lugar, a sinagoga servia para acolher pessoas, descamisados, famintos, desesperados, gente que não tinha o que comer. Entretanto, com o tempo, isso se perdeu. A política entrou dentro do sistema sacerdotal e a coisa começou a ficar difícil. Agora, nos dias de Jesus, não havia mais essa ideia. A sinagoga se tornou meramente um ambiente religioso, farisaico, dominado simplesmente quase que por castas. Talvez poderíamos até entender o texto como Mateus diz, a sinagoga era deles, isto é, dos fariseus. Não era mais a casa de Deus, não era mais o ambiente onde se estudava a palavra de Deus, também não era mais o ambiente onde as crianças estavam prontas a aprender o que Deus tinha a falar. Muito menos era um ambiente onde as pessoas poderiam ser servidas enquanto que nas suas necessidades. Infelizmente, paradoxalmente, isso também acontece em nossos dias. Não muitos lugares temos permitido que a casa de Deus deixe de ser casa de Deus. Que igrejas sejam edificadas não mais no conceito de ser um lugar onde Deus é adorado e simplesmente aprendemos de sua palavra. Parece que os nossos métodos estão se modificando. E estamos mais preocupados em construir quase que sinagoga deles, isto é, edificações não que abrigue a glória de Deus, mas que abrigue apenas a glória de homens. Em que se busca preconizar muito mais o investimento em prédios do que em pessoas. Está havendo aí esse pedido de socorro, como todos os outros que pude assistir ao longo da semana. Cada missionário com a sua necessidade, cada campo com o seu desafio. Pastor Ronaldo tentando construir uma clínica, uma maternidade. Outros tentando construir uma casa pastoral. Outros tentando levantar uma igreja de tapera, de tábua, qualquer coisa assim. Barcos para serem renovados. E a gente fica olhando tudo isso e nos preocupamos. Porque ao mesmo tempo o paradoxo é gigante, afinal de contas. Alguns de nós têm a ideia de edificar milhões e milhões e milhões de reais em coisas de pedra para que abrigue o nosso luxo enquanto que cristãos. Aí a gente pede uma miséria para construir uma pequena maternidade lá. Quando deveríamos entender, se eu posso gastar 10 milhões para construir um templo aqui, eu tenho que gastar o mesmo no campo missionário. Porque do contrário não há conexão. Desculpem. Do contrário não há conexão com Deus, porque Deus nunca prioriza pedras e tijolos, Deus prioriza pessoas.
Eu escuto alguns dizendo construir isso aqui para a glória de Deus. Eu sempre pergunto: como que Deus pode ser glorificado com isso aqui? Deus pode ser glorificado com aquelas milhares de pessoas de branco indo se batizar das águas. Ele é glorificado quando uma vida sai de baixo e se coloca em cima. Ele é glorificado quando criancinhas africanas se alimentam todo dia. Ele é glorificado quando um pecador recebe ele na sua casa. Ele é glorificado quando vidas são edificadas. Perdoe-me. Tem alguma coisa errada acontecendo com a gente. As nossas prioridades estão modificadas. Uma das coisas que sempre deveríamos perguntar é se Paulo faria o que fazemos, se Jesus faria o que fazemos.